Olá, bem-vindo ao meu canal, Roberto Tacani, Planta em Pote. O objetivo desse canal é tentar passar as informações sobre o cultivo de plantas em vaso, informações técnicas de uma forma um pouquinho mais fácil para todos compreenderem. O assunto de hoje é transplante de orquídeas. Peço a você um apoio para o canal, tá certo? Clique nesse joinha, tá? E no inscrever, tá certo? Esse em vermelhinho, porque ajuda a gente a divulgar esse assunto para um número maior de pessoas. Transplante das orquídeas. A gente vai fazer com essa espécie chamada Cattleya, ok? Mas pode ser feito com outras orquídeas também sem problema nenhum, tá certo? Quando eu devo fazer esse transplante, né? Normalmente quando a planta já ela tem um crescimento além da capacidade que o vaso tem de suportá-lo, né? Então, quando a planta cresce demais, a gente tem que fazer, uma hora a gente tem que fazer esse transplante, tá certo? Outra também é quando você quer produzir as mudas, né? A planta está tão cheia que a gente quer produzir as mudas, né? Eu quero propagar várias mudas, eu posso fazer também, mas isso é assunto de um próximo vídeo, tá certo? E também quando eu quero trocar o vaso, né? O vaso quebrou, o vaso está alterado, eu não quero mais esse vaso, eu quero utilizar um outro vaso. Então é o momento também de vocês fazerem esse transplante. Quando eu não devo fazer o transplante, né? Frio, né? Qualquer inverno, se a sua região tiver frio, não se deve fazer transplante entre os vasos, né? Não se deve mexer nas plantas no geral, ok? Outro também caso, que a gente vai fazer uma exceção hoje aqui, é na época da pré-floração, tá? As orquídeas, quando tiver emitindo o pendão floral, tá? Não se deve fazer a floração. Mas nesse caso a gente vai fazer, porque a gente vai fazer com que a planta tenha o mínimo de estresse possível, tá certo? Então a gente vai fazer isso por solicitação do dono da planta, tá certo? Outro caso também que a gente não recomenda fazer o transplante é quando você vai mudar, né, de residência, a planta vai de um local para um outro, tudo isso a planta pode sofrer um pequeno estresse, né? Então a gente é melhor que não se mexa nas plantas nesse vaso. Quais são os materiais necessários, né? Eu vou listar quando a gente for fazendo a parte prática, tá certo? Tá? Então, normalmente a gente precisa da planta, vaso, substrato, né? A água, tá? E nesse caso, como a gente só vai fazer o transplante simples, né? A gente vai fazer também a adubação. Hoje eu vou usar o bocashi, tá bom? Estou mostrando aquela planta, mas eu vou falar agora em detalhes, tá? Vocês estão vendo essa folha nova, tá? Isso aqui a gente chama de espátula, tá? Dentro dessa folha modificada aqui é que vai vir os botões, tá certo? Se as suas orquídeas tiverem com esse tipo de estrutura, interessante que não mexa, tá certo? Porque senão a planta pode abortar essas flores, ok? Tá certo? Então aqui, ó, você pode observar que tem outra, né? Tá? E essa planta em si tá cheio dessas espátulas, ou seja, ela já tá pronto, né, para emitir o botão floral, tá certo? Acredito que ela daqui a um mês, 2 meses, ela esteja com o botão floral e ela floresça aí na primavera, tá certo? Entre agosto e setembro. Bom, aqui são os materiais que a gente precisa para a aula de hoje, tá certo? Então, a própria planta que eu já descrevi agora para vocês,
o substrato, tá certo? Esse substrato é próprio para orquídeas, né? Outro substrato que eu vou utilizar aqui também para complemento é a casca de arroz carbonizada. Uma coisa que a gente sempre comenta é que os dois substratos tem que ser estéril, tudo bem? E como a gente só vai fazer o transplante e não vai fazer corte nenhum, tá certo? A gente vai usar o bocache, tá certo? Esse bocache aqui é o bocache, tá? Pastoso que eu falei para vocês, tá certo? Se vocês não encontrarem o pastoso, pode ser o seco mesmo. Vocês diluem uma colherinha, tá, de chá cheio por um copo de água. Bom, aqui é o seguinte, tá certo? A gente tem que estressar menos essa planta, fazer com que tenha menos estresse. Então, eu quebrei o vaso porque senão ela não entraria nesse pote plástico, que eu prefiro o pote plástico, tá certo? Então, o restante desse vaso que não saiu, a gente acaba deixando. Por quê? Porque existem as raízes aqui que já se grudaram, né? Já grudaram nesse pedaço de vaso, então a gente não vai utilizar, não vai retirar esse pedaço e vamos plantar assim mesmo, ok? Como é que a gente vai fazer esse plantio? Eu coloco uma quantidade desse substrato no fundo, ok? Vou colocar essa planta e depois vou preencher lateralmente esse vaso com substrato. Não posso ficar batendo o vaso, né, no fundo. Por quê? Porque vocês estressam, vocês podem quebrar as raízes, né, que ainda estão inteiras. Então, nesse caso, a gente vai somente colocando esse substrato, tá certo? Pronto. E por fim a gente vai colocar a casca de arroz carbonizado. Por que eu coloco a casca de arroz carbonizada somente por cima? Bom, eu estou utilizando ela como se fosse uma cobertura para as plantas. E também, eu já comentei, né, a casca de arroz, ela tem silício. As plantas no geral, as orquídeas também, elas vão gostar muito. Com o tempo, ela absorve o silício e ela fica praticamente resistente a alguns tipos de doenças foliares, como a antracnose, muito comum nas orquídeas, ok? E por final, eu vou pegar aqui o adubo biológico, né, que a gente chama de bocache, okay? Misturo, tá? E aplico na planta. Esse bocache, ela vai começar a soltar fungos, ela começa a soltar hifas, ela pode ficar mofada, não tem problema nenhum. Esse fungo é, na verdade, fungo benéfico, tudo bem? E assim a gente fez o replante dessa planta. A planta sofreu o mínimo de estresse, né? E espero agora, vamos esperar em agosto, finalzinho de agosto, setembro, ela florescer nesse vaso aqui, ok? Então, fácil, processo fácil, tá certo? Aconselho a vocês fazerem esse tipo de transplante, principalmente para as plantas que não tenham esses pendões, esses hastes de flor, tá? Conhecido como espátula. Por fim, né, vocês que estão começando a trabalhar com orquídeas, eu acho melhor vocês fazerem o transplante, né, das orquídeas que não tenha, né, aquela
espátula, né, que a gente chama de gema floral, né? Então não utilize plantas que tiverem botão ou espátula, tá certo? De resto, se não tiver frio, né, você pode fazer esse transplante a toda hora, né? Que eu sempre recomendo vaso plástico, tá? Porque você já sabe, né? Então, vou aproveitar essa ocasião também para pedir um apoio de vocês, tá certo? Para a entidade Lar Torres de Melo, tá? É uma entidade que acolhe as pessoas que precisam de uma ajuda, né, assistência, e você pode ajudar, ok? Eu vou deixar aqui no slide o telefone de contato do pessoal. Por favor, ajudem esse pessoal. Por fim, tranquilo, né? Tá? Não tem problema nenhum, né? É só entender um pouquinho, não somente com as orquídeas, mas todas as plantas, por menos que você mexa na estrutura da planta, ela vai ter um estresse, né? Então, você tem que tomar os devidos cuidados para que esse estresse não seja tão intenso e você acabe perdendo as suas plantas. Mas no caso das orquídeas, né, a ouvinte Adriana, né, ela comentou que as orquídeas são difíceis. Não, não são difíceis não. Tá? É só tomar alguns cuidados, né, como a gente tem falado aqui no vídeo, você vai conseguir trabalhar com as orquídeas de uma forma mais tranquila, tá bom? Deixe os seus comentários, né, como a Adriana deixou aqui, tá? Porque assim a gente consegue entender quais as dificuldades que vocês estão tendo com as suas plantas, né? Nesse caso aqui, orquídeas, tá certo? Então peço seus comentários, peço que vocês cliquem no joinha, no inscreva-se nesse botãozinho vermelho, que ajuda bastante a gente, ajuda esse vídeo a chegar a maior número de pessoas. Tudo bem? Então até o próximo vídeo. Muito obrigado.